Bom dia, bom dia! Gente, tô aqui aquecendo a minha mão, que tá gelada. Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? São 5, deixa eu ver aqui o horário, são 5h30. 5h30 da manhã, tá friozinho, tá bastante frio. Tô toda aqui agasalhada e as pontas dos dedos estão assim, sabe, geladinha. Tô com pantufa aqui porque tá muito frio, meia, tudo que tem direito, toda agasalhada. E vamos lá, né? Vamos começar sexta-feira. Como é que vocês passaram de semana? Bem? Deu tudo certo a semana de vocês? Me contem aí como é que foi. E já sextou de novo. E agora vamos conversar mais um pouquinho sobre menopausa? Bom, o que nós vamos falar hoje? Uma coisa, essa é a reclamação das mulheres. Sabe o que uma das reclamações grande quando a gente entra na menopausa e aí o peso começa a aumentar? É aquela gordura abdominal, aquela pochete que começa a vir. Então, a maioria dos meus pacientes chegam reclamando: nossa, eu não tinha essa gordura e agora tô tendo, né? E o que eu faço para melhorar essa gordura? E a gente sabe que o sonho de nós mulheres, né, é sempre ter aquela barriguinha tanquinho, né, sem nada. Mas para isso existe todo um processo de mudança. Vocês sabem que quando eu já pesei 88 quilos e quando eu tava bem acima do peso, eu tinha muitas dobras aqui no abdômen, né, muitas dobras. Acho que dava umas 4 dobras, sentava, daí ficava aquelas dobrinhas. E aí eu fui emagrecendo, mas é um conjunto, então é isso que é importante, não é só o exercício. Ah, será que fazer abdominal vai melhorar essa gordura? Não, principalmente são o hábito no nosso dia a dia, meninas, a alimentação do nosso dia a dia que vai derreter essa gordura. E a gente sabe que na menopausa, né, então assim, quem que dá curva pra gente, quem que protege a nossa gordura, protege o nosso corpo, né, que dá o equilíbrio aí do nosso corpo, aquelas curvas da cintura, né, o bundão, né, as coxas, torneada, é o estrogênio, né, então o estrogênio faz isso. Quando esse estrogênio cai, a gente vai perdendo a curva. Vocês já repararam que nós mulheres vamos ficando reta, vamos perdendo a cintura? Então a gente vai perdendo isso. E a queda do estrogênio, ele colabora para aumentar essa gordura. Então eu sempre tô falando aqui para vocês que não adianta nem lá em cima, nem lá embaixo. O estrogênio, a progesterona, a testosterona, tem que estar tudo em equilíbrio para que tudo se converse, para que tudo fique certinho, né? Então a gente tem que deixar em equilíbrio. E quando a gente pensa assim, nessa gordura visceral, não é fazendo dieta milagrosas, né? Dietas loucas, que eu vou tirar essa gordura, porque é um conjunto da obra, porque ela está envolvida muito com a parte hormonal. Primeiro, quando cai os nossos hormônios, a gente fica com mais ansiosidade, a gente come mais, isso é um fator, tá? A gente tem muito mais vontade de comer. Por quê? Porque cai serotonina, cai neurotransmissores e aí a gente fica assim muito mais com muito mais fome, principalmente por doce, e aí isso colabora, né? Então, essa gordura, meninas, abdominal, ela tá ligada com um desequilíbrio funcional do nosso corpo. E esse desequilíbrio funcional, ele está ligado com várias coisas. Então, por exemplo, qualidade da nossa alimentação, isso tá ligado. É importante a gente se ater o que a gente está comendo, né? Ter uma qualidade na alimentação, isso é fundamental para que essa alimentação tenha vitaminas, minerais, né? Bons carboidratos, boas gorduras, boas proteínas, né? E a outra coisa que pega bastante é o estresse, né? Então, se eu estou estressada, eu altero o cortisol e esse cortisol faz aumentar mais gordura abdominal.
Outra coisa é a carência nutricional. Muitas vezes a gente está comendo, né? Eu estou comendo bem, mas como que está a qualidade do que eu estou comendo, né? Será que é uma alimentação viva, uma alimentação rica em vitaminas e minerais, né? Então, nesse sentido. E as ingestões, né, inadequadas e alteração toda do nosso sistema gastrointestinal, isso também altera. Então, se o meu trato gastrointestinal está com problema, eu tô com desbiose, alterações de bactérias ruins lá no meu intestino, isso também vai colaborar para que eu aumente mais a gordura. Assim como, por exemplo, um sistema imunológico carregado. Então, eu sou uma pessoa que tem muita intolerâncias alimentares, muitas alergias. Então, esses alimentos alergênicos, ele provoca um processo inflamatório no meu corpo, e esse processo inflamatório vai gerar aí mais gordura abdominal. Assim como a gente tem os distúrbios de comportamento, então, por exemplo, se eu tô mais compulsiva, com mais depressão, eu vou ficar mais ansiosa, né? Eu vou comer mais. E uma outra coisa que pega também é o sono, né? Então, se eu não dormir direito, se eu não tiver uma rotina, né, do meu sono, eu vou aumentar mais gordura abdominal. Então, olha quanta coisa aí que interfere. Não é eu ir lá fazer abdominal e achar que eu vou ficar com o abdômen tanquinho. São várias coisas que interferem que a gente tem que melhorar. Então, aí a gente também tem a resistência à insulina. Então, quanto mais alimentos ricos em carboidratos, esses carboidratos ruins, né? Então, vamos pegar massa, doces, né? Esses carboidratos, o que eles vão fazer? Eles vão estimular mais insulina no nosso corpo. E quanto mais insulina, a região preferida é gordura abdominal. Então, se eu sou uma pessoa que me atraco nos carboidratos, eu vou ter mais gordura, não vai formar mais gordura. Não que a gente não vá tirar, não é necessário você tirar o carboidrato, até porque ele é super importante pra gente, mas a gente tem que escolher um bom carboidrato e não comer ele sozinho, não comer em excesso, nesse sentido. Alterações hormonais da tireoide, né? Então, se a minha tireoide está comprometida, minha tireoide não está legal, também vai formar mais gordura, e essa gordura, a região sempre preferida é a barriga, né? É sacanagem, né? Mas infelizmente. E existem alterações, assim, hormonal, né? Por exemplo, a grelina, ela vai estar mais aumentada no jejum e em dietas hipocalóricas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo, eu quero emagrecer, eu faço dietas hipocalóricas, muito baixa no valor calórico, eu restringo demais a minha alimentação, eu aumento um hormônio que se chama grelina, gerando uma compulsão maior, né? Ai, mas Catarina, e o jejum intermitente? O jejum intermitente é maravilhoso, ele é excelente para trocentas coisas, inclusive para gordura. Só que eu tenho que me preparar para fazer esse jejum. Eu não posso sair de uma alimentação altamente calórica para ir para um jejum. Eu preciso me organizar, eu preciso ir fazendo esse jejum. Para quem nunca fez, ir fazendo devagar ele, eu começo com 12 horas, né, com 14 horas, com 16 horas, eu vou mudando o meu hábito alimentar, eu tenho que me adaptar, porque se eu não me adapto a isso, se eu não mudo, o que vai acontecer? Eu vou fazer o jejum e aí vai vir uma compulsão, uma ansiosidade, aí eu fico lá o dia sem comer, aí no dia seguinte eu como tudo que eu tenho direito, entendeu? Eu faço aquela orgia alimentar, porque o meu corpo não está adaptado, ele não está preparado. Então o jejum é maravilhoso, mas é importante que quando a gente for fazer um jejum, procura um profissional
nutricional para ele ir orientando, tem que se preparar, mudar o hábito antes, se preparando para chegar no jejum. Não é uma estratégia que a gente vai dar assim de imediato. Você vai chegar lá no consultório e daí já vamos fazer um jejum. Não é assim. A gente tem que mudar o hábito, mudar o estilo de vida, fazer várias coisas antes para chegar no jejum. Aí eu tenho resultado. Tá bom? E aí, meninas, a gente também tem várias alterações, por exemplo, resistência à leptina. Então, por exemplo, quanto mais gordura eu tenho, né, menos um hormônio a gente vai ter, que é a adiponectina. E com isso eu tenho um aumento aí da síndrome metabólica, mais gordura. A adiponectina, ela é um hormônio que ela ajuda a tirar a gordura da barriga, tá? E se eu tenho mais, só que quanto mais gordura, menos adiponectina. Se a minha vitamina D tá baixa, menos adiponectina. Então eu vou afetando tudo, eu vou deixando tudo vulnerável, né? A gente tem também resistência da leptina, a leptina levando à hiperfagia. Então, se eu tô com uma resistência a ela, eu vou ficar com mais fome, mais ansiosidade. O que vai acontecer? Eu vou comer mais. E se eu tenho essa resistência, eu tenho uma alteração de um outro hormôniozinho que chama-se neuropeptídeo Y. Ele vai também me dar fome. Então, percebe que vai virando uma bola de neve? Eu como mais, eu como errado, eu tô desnutrida nutricionalmente, aí eu entro em desespero, vou ficar um dia sem comer, aí eu vou ficar com mais fome, mais ansiosa. Bom dia, Carla, outra madrugueira aí, bom dia, tudo bem? Uma excelente sexta para você. A gente tá falando de gordurinha abdominal, tá bom? Aquelas gorduras que vem na barriga e que a gente não gosta. Então, a gente começa a ter vários problemas ligados a essa gordura. Então, por isso que não é fazer aquela dieta ali que a gordura vai desaparecer. Não, é um conjunto da obra para que eu consiga manter aquilo. Porque eu posso, por exemplo, emagrecer, perfeito, fiz lá uma dieta, emagreci, mas eu não mudei o hábito. Eu não mudei. Então eu continuo eu vou voltar àquele peso, às vezes até muito mais. Então essas alterações hormonais que acontecem no nosso corpo vai afetando essa gordura abdominal. E como eu falei, a região preferida é a barriga, é onde eu formei gordura. Primeiro vai lá na barriga, né, para depois ir nos outros lugares. E aí, com essa queda, né, do nosso estrogênio lá no ovário, então a gente vai ter lá essa queda no ovário, no suprarrenal, e aí com essa queda também vai formar mais gordura. Então, o que acontece? Se eu tenho mais gordura ali no meu corpo, eu vou transformar, então existe uma cascata hormonal, que havia assim, normal, eu tenho lá essa cascata que vai se transformar através de uma enzima aromatase em estradiol. Então ele vai formando o estradiol lá da minha cascata a gente tem lá o colesterol, né? Aí eu vou formando, bom dia, quem tá entrando. Aí é dessa cascata que tá formando os meus hormônios, né? Então eu vou formando o estradiol. Só que se eu estou com muita gordura, se eu estou acima aí do meu peso, esse excesso de gordura que tá formando, ao invés de formar o nosso estradiol, essa enzima ela vai formando um outro tipo de hormônio, que é a estrona, tipo que é ruim, que é cancerígena, que leva a doença, que piora o processo inflamatório. Então, por isso que é interessante a gente não ter excesso de gordura, a gente cuidar realmente para que a gente emagreça, para que a gente fique bem, porque com essa revolução aí dos nossos hormônios que acontece, a gente vai formando realmente mais gordura. E isso tá muito ligado com o nosso hábito alimentar.
tá? Então, eu tenho que mudar o meu hábito alimentar para que a gente possa melhorar. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesse hábito alimentar, uma das coisas que a gente precisa fazer, meninas, é melhorar o ambiente bacteriano do nosso corpo, melhorar lembra que eu falei lá no comecinho da nossa live que tá ligado com vários sintomas e uma das coisas é alterações bacterianas e que a gente precisa melhorar, dar comidinha para as nossas bactérias do bem e diminuir as bactérias ruins, manter um equilíbrio do nosso ambiente bacteriano, porque esse ambiente bacteriano vai piorar a gordura abdominal. Então, o que a gente, vamos pensar assim, o que a gente está dando no nosso dia a dia para aumentar essas bactérias ruins. Então, por exemplo, carência de fibras, né, de fibras de boa qualidade. Então, isso as fibras, as bactérias do bem, elas precisam de fibras como se fosse o alimento delas, tá? Então, elas precisam de fibra para se manter viva, daí ocorre uma fermentação lá dentro e isso ajuda na melhora, na qualidade dessas bactérias. Então, por exemplo, carência de fibra, carências de frutas, de vegetais em geral. Então, com isso, eu tô diminuindo fibra, eu tô diminuindo oligosacarídeos, eu tô diminuindo probióticos, fitoquímicos, que fazem parte do meu ambiente bacteriano, que as minhas bactérias do bem amam. Por exemplo, excessos de carboidratos simples, né? Quando eu como, então quando eu como pão, massa, doce, açúcares, todas essas coisas, eu tô dando suporte, eu tô dando alimento para as bactérias ruins aí, né? Uma dieta hiperlipídica, aquela dieta rica em gordura, aquelas gorduras ruins, né? É o salame, é o alimento processado, é a margarina, é a fritura. Então, tudo isso faz alterar a minha microbiota intestinal. Carência de minerais, principalmente o zinco. Então, eu diminuo a minha acidez gástrica, eu entro numa hipocloridria, eu diminuo enzimas e essas enzimas pancreáticas diminuem a imunidade. Então, é um ciclo acontecendo, a minha digestão fica ruim, então eu vou afetando todo esse ambiente bacteriano também. E aí, aquela microdesnutrição, né, que a gente fala, que é aquela, eu tô comendo, mas na minha alimentação não tem qualidade, então é uma alimentação assim, pobre em vitaminas, pobre em minerais, pobre em nutrientes, e isso vai fazer o quê? Eu só tô alimentando bactérias ruins, e isso vai colaborar com o aumento de bactérias ruins, fazendo com que eu tenha mais gordura abdominal. Então, quanta coisa está envolvido com essa gordura abdominal aí. Assim como o álcool, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm hábito, né? O álcool, ele faz uma inflamação da mucosa, aumenta a permeabilidade intestinal, depleta enzimas antioxidantes, por exemplo, a nossa glutationa, que é a enzima mestre que nos protege, ela depleta, ela vai diminuir os nossos antioxidantes, os vitaminas, os minerais que nos defende. Então o álcool faz isso, então vai piorar, assim como se eu tenho o hábito de consumir álcool, eu tô injetando açúcar na veia, então eu tenho um aumento de insulina e quanto mais insulina, mais gordura, e a região preferida é a barriga, é para onde vai. Uma mastigação insuficiente também, alimentos mal digeridos também vai dar suporte lá para as bactérias ruins, vai inflamar mais, vai deixar a minha mucosa ruim, né? Assim como os alergenos alimentares, né? Então, se eu estou comendo alimentos que não como é que eu posso dizer? Alimentos que não são bem-vindos para minha máquina. Então, se esses alergenos, eles geram inflamação. E se gerou inflamação, gera uma hiperpermeabilidade intestinal.
eu vou deixando a minha mucosa careca, eu vou deixando o meu tecido lá do intestino mais esgarçado, então passa toxinas para a corrente sanguínea, então eu vou gerando todo um processo aí de inflamação e isso vai com certeza piorar. E a outra coisa é a gordura, a outra coisa que pega é a gordura, tô dormindo aqui, antibiótico, meninas. Antibióticos detona o nosso equilíbrio aí do nosso ambiente bacteriano. E esse ambiente bacteriano ruim aí vai colaborar para gordura, tá? Para gordura abdominal, para gordura no nosso corpo, que altera o hormônio, faz uma bagunça. E como eu falei para vocês, um outro fator aí é o estresse, né? Então, se eu tenho estresse, constantemente eu tô com aquele estresse ali, o que vai acontecer? Eu vou aumentar cortisol. E esse cortisol, ele vai se converter aí em um cortisol lá nos nossos adipócitos. E esse cortisol, então, ele faz o quê? Aumentar uma enzima. Uma enzima que tem um nome muito complicado. Então vamos pensar assim, vamos colocar a 11-beta HSD1, tá? Então vamos imaginar essa enzima aí, que é um nome bem grandão. Então, então vamos só pensar que vai aumentar essa enzima, tá? Essa enzima ruim aí. Então, quando eu tenho um aumento do cortisol, eu aumento uma enzima lá no meu tecido adiposo e essa enzima, ela vai fazer o que? Ela vai diminuir a testosterona, ela vai diminuir o nosso GH, ela vai fazer uma sensibilidade maior à nossa insulina, ela vai alterar o estrogênio, vai aumentar mais aquele hormônio estrona, que formando mais gordura em nós mulheres. Então, percebe o efeito de um estresse constante, de um cortisol alto. Então, às vezes eu tô até fazendo alguma coisa certinha, tentando me alimentar, mas eu tô num estresse violento ali, eu vou aumentando essa 11-beta HSD1, que vai gerar essa diminuição, essa alteração aí maior nos meus hormônios, e isso vai dar mais gordura na gente. Então, olha quanta coisa aí. Então, o que a gente tem que pensar, meninas, quando a gente pensa assim em gordura, né, em gordura abdominal aí? Tentar comer uma alimentação mais limpa, né, uma alimentação mais viva, evitar, sempre que eu puder usar uma alimentação mais orgânica, é melhor. Beber água, fazer uma boa hidratação. Ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela simplesmente não tomava, ela estava na menopausa e ela não tomava água. Ela falou assim, olha, dá uns 100 ml, eu acho. Ela não tomava. E aí, quando a gente vai ver, ela estava com o intestino, pra vocês terem uma ideia, ele não funcionava há 30 dias, o intestino, porque não tinha nada ali, né? Não tinha água, não tinha fibra, não tinha uma alimentação saudável e tava na menopausa. E aí essa menopausa tava, né? Imagina, tava sentindo tudo, trocentas coisas, por conta de hábitos, né? Então, assim, o principal aí, quando a gente pensa em mudar estilo de vida, é começar a colocar hábitos saudáveis no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma boa hidratação, né? Selecionar os alimentos, ter uma alimentação de qualidade, aí aumentar o consumo de fibras boas. Então essas fibras, elas vêm dos legumes, elas vêm das frutas, elas vêm dos oleaginosos, das sementes, da aveia, da chia, da linhaça, né? Então manter esse intestino saudável é muito importante, fazer com que ele funcione todos os dias, né? Dar esses alimentos para que as minhas bactérias do bem tenham comida de verdade,
verdade. Alimentos, por exemplo, como brássicas, eles também vão ajudar nessa limpeza do fígado. Por exemplo, as brássicas são a couve-flor, o repolho. Então, eles são interessantes como detoxificante do nosso corpo. Consumir as folhinhas, né, os folhos, os vegetais escuros. Ter hábito de tomar chás, né, ao longo do dia, diminuir o excesso de gorduras ruins, né, aquela gordura da fritura, dos processados, colocar fontes, por exemplo, de ômega 9, que a gente vai encontrar lá, por exemplo, os oleaginosos, o azeite de oliva, o óleo de macadâmia, adequar a relação entre ômega 6 e ômega 3, então, por exemplo, os peixes, vamos pegar aí salmão, atum, sardinha, colocar esses peixes na nossa alimentação, a linhaça, ou, por exemplo, fazer uma suplementação de ômega 3 para que eu tenha um aporte aí, fazer essa relação de ômega 3 e ômega 6 em equilíbrio, porque quanto mais ômega 6, mais processo inflamatório, e aí piora. Então, assim, fazer essa oferta no meu dia a dia, com frutas, com verduras, com alimentos integrais. Então, isso eu vou estar ajudando a colocar comidinha lá para as bactérias do bem e melhorando a minha saciedade, melhorando a insulina. Então, eu vou melhorando tudo. Assim como, por exemplo, os oleaginosos, eles são ricos, por exemplo, em arginina. A arginina é excelente porque faz uma vasodilatação, ela melhora o fluxo sanguíneo, ela melhora a parte aí dos calorões. E aí a gente precisa melhorar, por exemplo, meninas, melhoramos a alimentação, né? Aí melhorar os níveis de cortisol, estresse, sair do estressão, armar estratégia. É claro que a gente não tem, estresse é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Mas a gente tem como armar estratégias para melhorar. Tomando um chá, fazendo uma meditação, uma respiração, colocando os pés no chão, né, fazendo um escaldapé, assistindo coisas boas, ouvindo coisas boas, amizades boas. Então, tudo é um conjunto para que a gente vá melhorando aquele estresse, né? O sono, então, por exemplo, como eu falei, se a gente não dormir direito, a gente não vai, essa gordura abdominal aumenta. Por quê? Porque eu não dormi, altera cortisol. Nos dias que a gente não dorme, eu vou acordar com o cortisol mais alto. Eu vou acordar mais compulsiva. E se eu estou compulsiva, eu vou comer. A gente não, né? Quando a gente tá com fome, a gente não para. Naquele momento, a gente não quer saber, a gente quer comer. E daí isso vai formar mais gordura. Comer alimentos bons, de qualidade, selecionar o que a gente tá comendo, né? Sair do pacote, né? Desempacotar menos, né? Então, sair de alimentos processados, né? Escolher coisas de qualidade. E aí, por exemplo, assim, um alimento bom para o cortisol, abacate, a teanina, a L-teanina do chá verde, a unha de gato. Então são alimentos bons que ajudam aí a regular os níveis de cortisol para não formar tanta gordura. Alimentos termogênicos, né, o ter o hábito. Então, por exemplo, açafrão, gengibre, chá verde. Fazer atividade física, então isso é fundamental. Então é um conjunto da obra. Eu preciso estar colocando os alimentos certos, fazendo atividade física, encaixando a minha alimentação, ter um aporte maior na minha alimentação de proteína. Hoje nós comemos muito mais carboidrato do que proteína. E na menopausa precisa de um aporte maior de proteína. Por quê? Porque a gente vai perdendo os hormônios, a gente vai ficando flácida, a gente vai aumentando mais gordura, né? Então, tudo vai virando uma bagunça lá dentro.
E aí eu preciso ter um aporte maior de proteína, porque a proteína ela vai se transformar em aminoácidos, e os aminoácidos nosso corpo precisa para tudo, para neurotransmissores, para hormônio, para o nosso colágeno, para tudo a gente precisa, e para saciedade. E aí o que hoje a preferência são os carboidratos, né? Então a gente come mais carboidrato. E à medida que eu como os carboidratos ruins, esses carboidratos, a massa, o doce, o açúcar, né, chocolate, refrigerantes, tudo que tem açúcar, esse carboidrato ruim, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular mais insulina. E se eu tenho mais glicose chegando, porque quando eu como esses alimentos, vai vir muita glicose na corrente sanguínea. Aquela glicose é tóxica, não pode ficar ali. O corpo ele vai tentar tirar. O que ele vai fazer? Ele vai mandar insulina. O pâncreas nosso vai falar: ó, insulina, tá chegando um balde de carboidrato lá, de insulina, de glicose. Então vai lá tirar. Aí a insulina vem com balde. Aí essa insulina vai tirar essa glicose ali que está circulante. Só que quanto mais insulina eu estou estimulando, mais gordura, mais ansiosidade, então eu vou ficar com mais fome. Experimente comer uma bolacha recheada. A gente não come uma, a gente come pacote. Por quê? Por conta dessa liberação excessiva de glicose, aumento de insulina. Então, quanto mais glicose eu estou liberando, mais insulina, mais gordura. E aí a região preferida, barriga. Aí eu vou formando aquelas pochetes, tá? Então, o que eu tenho que associar? Eu tenho que associar, meninas, sempre em todo o meu carboidrato, uma proteína junto. Ah, eu vou comer um pão, eu vou colocar um ovo junto ali, porque eu tô cercando aquele carboidrato com proteína. Então, aquela glicose, ela vai chegar, só que ela vai chegar numa velocidade devagar, ela vai vir devagar porque a proteína tá cercando ela. Então ela vem, mas vem devagar, e aí o pâncreas, ele entende que tá chegando, mas tá chegando pouca. Então o que vai acontecer? Ele vai liberar menos insulina. E se eu tenho essa regulação de menos glicose, menos insulina, menos gordura. Então em todas as refeições tem que ter proteína junto, justamente para cercar esse carboidrato. E a proporção da minha dieta tem que ser muito maior proteína agora e menos carbo, se o meu objetivo é perder gordura, é tirar a gordura abdominal, né? E associado isso, como eu falei, boa hidratação, intestino funcionando, né? Fazer atividade física, e aí não tem como não perder gordura, eu vou perder gordura, né? Então, só que também essa gordura, é importante vocês entenderem que não vai ter o milagre divino, não vai ser da noite pro dia, é um processo. Quando eu pesava 88 quilos, eu tinha muita gordura abdominal, só que essa gordura ela não foi da noite pro dia. Foi toda uma mudança de hábito que eu fui fazendo, e aí foi derretendo essa gordura, foi derretendo, e aí junto com a atividade física, com a mudança do hábito, eu fui mudando. Então, por aí. E a menopausa, é muito comum, às vezes a gente pega pessoas que são magras, mas a menopausa engorda, e aí porque começa essa bagunça, né, essa desregulação toda, e aí é onde que eu preciso focar na alimentação, na qualidade, não só da alimentação, mas é um conjunto. A alimentação, melhorar o estresse, melhorar meu sono, né? Colocar ativos que melhorem aí o meu corpo. Então, assim, eu tenho que ter um equilíbrio de tudo para que eu tenha resultado aí na gordura. Aí não tem como eu não perder. Eu tenho várias pacientes da menopausa e que estão emagrecendo assim, porque estão mudando o hábito, estão fazendo as coisas corretamente. Mas para isso a gente precisa fazer, não é ficar lá, ai meu Deus, com gordura e não fazer nada, né? Então é um conjunto da obra. Meu Deus, quanta coisa, né? Quanta coisa. Então vocês viram que não é só a dietinha lá que vai dar resultado, é esse conjunto aí, tá bom, meninas? Então fica aí essas dicas. Para quem me perguntou, vou deixar assim, vou deixar gravado essa live. E bora lá, né? Vamos lá se cuidar, vamos cuidar da nossa saúde,
Porque a menopausa, eu sempre falo aqui, que é a melhor fase da vida, desde que você esteja regulada, desde que você esteja bem. Se você está regulada, se cuidando, fazendo atividade física, cuidando com a sua alimentação, cuidando da cabeça, né, dormindo bem, é uma fase muito boa, né? Então é só a gente cuidar aí para que a gente viva bem, porque a partir do momento que eu estou na menopausa, pro resto da vida. Não tem, né? Eu entrei, não tem milagre divino mais, né? Eu vou estar na menopausa até morrer. E então eu tenho um ciclo muito grande aí para eu me cuidar. E se eu bobear, os hormônios, né, vão lá no chinelo, venho os sintomas. Então eu tenho que ter esse conjunto da obra, uma boa reposição hormonal, fazer uma boa alimentação, né? E não adianta eu pensar assim, tá, não tem menopausa, eu faço reposição hormonal e tá tudo certo. Eu tô jogando hormônio numa casa suja, numa casa bagunçada. Se eu estou jogando hormônio numa casa bagunçada, eu vou ter consequências. Eu posso ter problemas, eu posso ter câncer, eu posso ter vários problemas, porque eu tô jogando hormônio numa casa suja. Então a parte de reposição hormonal, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Mas é importante eu me preparar para fazer essa reposição hormonal, eu estar com uma casa organizada, uma casa limpa, para poder jogar hormônio, para que aconteça as coisas. Imagine, por exemplo, a paciente que faz um mês que o intestino não funciona, né? Que não toma água, que não come uma verdura, não come uma fruta, só come besteira. E aí jogar um hormônio aí, como é que fica? Né? Eu tô jogando no rio Tietê. Entendeu? Então é importante a gente estar sim fazendo o uso dos hormônios para nos beneficiar, mas eu estar colocando numa casa organizada. Então é muito para que eu tenha resultado aí como um todo, senão eu não vou ter resultado. Tá bom, meninas? Então agora eu tenho que treinar, eu tenho que preparar o café do marido, eu tenho que trabalhar, atender, hoje tá bem corridinho. Então bora lá, né? Vamos trabalhar, vamos curtir essa sexta-feira aí, curtir o final de semana, curtir o friozinho, porque olha, aqui em Curitiba tá frio pra caramba, tô com os dedos aqui congelados e vamos que vamos. Então, ó, um excelente dia para vocês e vamos que vamos se cuidar, vamos se amar, que é para isso que a gente tá aqui no mundo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, meninas, fiquem com Deus.